bem-vindos a mais um episódio do Medcast. Hoje o Medcast é diferente. É a primeira vez que a gente vai entrevistar um não médico. E por que isso? Porque no mês de outubro eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de diferente para o mês que a gente comemora o Dia do Médico, é 18 de outubro. Eu disse, eu não vou chamar um médico para falar para médico, né? Vou pensar então em alguma outra coisa, numa experiência, num insight, em alguma coisa mais criativa. E para minha felicidade, para minha sorte, eu tenho um grande amigo, que é o Francisco Matos, que é o diretor executivo da Fórmula 1. E daí eu perguntei para o Chico, que para mim é Chico, né? Chico, topa fazer um podcast, contar a tua trajetória? E hoje, então, eu tenho o prazer de ter o Chico Francisco Matos aqui comigo. Obrigado, querida. Obrigado pelo convite. Para mim, uma honra estar aqui com você. Um momento tão especial, um projeto tão lindo que você está conduzindo, podendo falar um pouquinho de Fórmula 1, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de vida também. Vamos falar sobre tudo isso, Chico. Olha, Chico, antes de começar, eu quero te dar um presente. Tá? Nossa, começamos bem. Começamos bem, tá. Esse é um presente da agência Sueli Sarmento, que é a agência que cuida do podcast, que cuida das minhas redes sociais. Acho que nós vamos tirar aqui pro ladinho. Assim. Aqui. Ela tem uma agência que é para a parte de marketing médico e ela tem uma agência para negócios, outros negócios também. Então, é um presente bem bonito. Obrigado, muito bonito. Muito gentil. Para te tomar um chazinho. Aqui tem uma mensagem para ti. Além do patrocínio da Sueli Sarmento, eu tenho patrocínio da Medfin, que é uma empresa de contabilidade voltada para clínicas médicas, e do programa Bem Atender, que é um programa voltado a treinamento de equipes para clínicas médicas. Mas para a gente não perder tempo, né, e vamos entrar num assunto assim, Chico, a tua história é uma história que me inspira, que inspira muitas pessoas. Eu te conhecendo lá de trás, né, tenho um maior orgulho de te ver e torço muito por ti. E eu gostaria muito de começar hoje contando tudo como começou. Porque as pessoas às vezes acham assim, o cara chegou lá e é uma pessoa importante, um top, enfim. Tudo que a gente caminha até chegar nesse ponto. E por que eu trago isso? Porque na medicina, se eu tivesse que fazer uma relação, as coisas são muito parecidas. Na verdade, a vida ela é muito parecida em todos os setores, né? Todos os campos, para todas as profissões. A gente tem que batalhar muito, a gente tem que ter criatividade, tem que ter ética, mas tem muito suor também, né? As coisas não caem da noite para o dia no colo da gente. Então, antes de mais nada, Chico, seja muito bem-vindo. Para o pessoal que está curtindo, se inscreva no canal, deixa um like para receber os outros episódios. E agora, então, nós vamos começar um papo, acho que vai ser muito legal. Chico, eu te conheci há quase 20 anos atrás. Vai tempo já. O Chico, para quem não conhece, ele é esposo da Laura Albuquerque, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é a minha personal trainer há 19 anos. E eu conheci o Chico por intermédio dela. E agora eu vou ter que começar contando a história. Eles eram namorados, começando a namorar. E um dia ela chegou para mim e disse assim, Mary, tô namorando um cara e eu não sei como é que eu vou chegar para contar para minha mãe que eu tô namorando ele. Porque ele largou até a faculdade, ele não sabe, ele vai trocar de faculdade, não sei o quê. E aí começou tudo, né, Chico? Nossa, vai tempo nisso já. Chico, como é que foi toda essa tua trajetória desde aquela época até agora? Vamos fazer uma volta ao tempo. Vamos voltar no tempo. Então, se vão... Nossa, quase 20 anos. Bom, sou daqui de Porto Alegre, né, Mary? E logo que eu saí do ensino médio, eu já ingressei direto na universidade, comecei estudando engenharia de produção. Era um curso muito novo na época. Eu entrei na Federal, aqui na URGS. Não existia nenhuma turma formada na URGS nesse curso ainda, era realmente um curso muito recente. E cursei ele por mais ou menos 2 anos e meio. E eu fazia estágio, e como era um curso de turno integral, imagina, manhã, tarde e noite, em campos diferentes da universidade,
acabava que eu não conseguia fazer todas as disciplinas e não estava gostando do curso também, então algumas eu também já não frequentava, não tava gostando. E em determinado período eu resolvi sair do curso, sabia que não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria ir para mais uma área de negócio, apesar da engenharia de produção estar muito ligada à gestão, eu queria mais ir para uma área de negócios. E eu comecei a pensar, comecei a procurar alternativas e decidi ir para administração de empresas, também na Federal, e era um curso noturno, então isso facilitava para que eu pudesse ter também atividades profissionais em paralelo. Acho que, lógico, a parte acadêmica ela é importante, mas eu sempre acreditei mais no aprendizado na prática, no dia a dia nas empresas, do que na sala de aula. Minha família que não me escute, porque eu sou filho de professores universitários, né? Mas eu sempre acreditei mais no aprendizado mão na massa do que na teoria. E nessa época eu estava começando a namorar com a Laura mesmo, transição de faculdade, e acabei tendo que fazer vestibular de novo, entrei para administração e aí acabei seguindo essa área, mais enviesado para a área de negócios. Logo que eu entrei na administração, acho que já no 2º ou 3º semestre, eu acabei entrando num programa de estágio da época da Ambev. Eu já tinha tido algumas experiências em estágios, algumas experiências profissionais antes, mas entrei no programa de estágio na Ambev e eu acho que ali foi a minha grande formação profissional. Eu aprendi muito na Ambev, passei por diversas áreas da empresa, passei por área comercial, por marketing, por trade marketing, por patrocínio, por eventos. Realmente passei por muitas áreas, eu tive uma carreira muito, muito acelerada dentro da Ambev, eu fiquei lá 5 anos e nesse período eu tive 5 efetivação e mais 4 promoções, então realmente a Ambev me acelerou muito. Uma empresa que deve ter sido uma escola, porque daí se tu passou por todos esses setores, numa empresa do tamanho da Ambev, deve ter sido incrível. E na Ambev tudo muito intenso, né? A Ambev, hoje em dia acho que mudou um pouco, mas era uma época em que se trabalhava 18, 19, 20 horas por dia, não tinha final de semana. No começo não tanto, no começo mais em Porto Alegre, depois eu assumi algumas posições no interior do estado. Então realmente foi um aprendizado, foi uma escola incrível, assim, e em vários aspectos. Pela primeira vez eu trabalhava numa empresa com cultura organizacional forte, pela primeira vez eu começava a conhecer conceitos mais modernos de gestão, conceitos mais modernos de governança, que eram coisas que nas pequenas experiências de estágio que eu tinha tido antes, eu não tinha acesso. Então a Ambev realmente foi uma escola incrível para mim. E passado esse período, esses 5, 6 anos, eu recebi uma proposta. Eu estava numa posição no interior, na verdade eu passava viajando, ficava em 3 cidades do interior pela Ambev, e recebi uma proposta para vir gerenciar uma empresa do Grupo RBS. Era um processo de transformação, era um veículo de rádio na época em que a mídia deixava de ser a mídia tradicional e começava esse processo de mídia digital, de mídia online. Como hoje a gente está super habituado, mas volta aí 12 anos no tempo, era completamente diferente. Sim. Era uma novidade. E era uma novidade tanto para o veículo, tanto para quem vendia, quanto para as empresas, para os anunciantes, que era quem comprava a mídia. Então, realmente era uma transformação. Eu acabei fazendo essa migração para a RBS. Não fiquei muito tempo na RBS, eu fiquei mais ou menos 1 ano à frente desse projeto comercial de uma rádio. Honestamente, não era o que eu estava procurando na época, apesar de achar a RBS uma empresa incrível. Aquela posição não era o que eu estava procurando à época. E, enfim, logo em seguida eu saí e acabei recebendo um convite para trabalhar na área de esportes e entretenimento, que enfim, a grande paixão profissional que eu tenho. Era uma empresa... Tu gosta, né? Não, muito. Tu gosta dessa área. É o território que eu mais gosto, imagina. Eu te vejo muita vontade nessa área. Eu tô te falando de 2013, 2014, isso. Isso foi antes da Copa do Mundo? Esse processo foi logo antes da Copa do Mundo. E era um grupo internacional, a IMG, que é uma das maiores empresas do mundo de esporte, entretenimento, tinha feito uma joint venture no Brasil. Inicialmente fizeram uma joint venture com o Ike Batista, depois
com tudo que aconteceu com o Ike, um árabe chamado Mubadala, que é um veículo de investimentos do governo de Abu Dhabi, acabou assumindo essa parte do Ike e criou-se essa empresa. Inicialmente era IMX, depois virou IMM. Foi bem nesse processo de transição, meados de 2014, que essa empresa me convidou, através de uma headhunter, me convidou para assumir uma posição de gestão e desenvolvimento de um projeto para o estádio Beira-Rio. Eu, super apaixonado pelo Inter que sou. Se fosse outro time, eu não sei se tu ia com tanto amor. Talvez eu não tivesse ido. Recebi o convite, era justamente o período da Copa, então os estádios, vários no Brasil, mas o Beira-Rio inclusive reformado para receber a Copa do Mundo, e precisando desenvolver um projeto para o pós-Copa. Como é que você pega aquele novo equipamento, completamente diferente do que eram os estádios antigos, e você começa a explorar ele comercialmente. Então naquela época nós desenvolvemos um projeto de hospitalidade corporativa, com todos os camarotes do Beira-Rio, dos assentos premium, as cadeiras VIPs do Beira-Rio. E eu fiquei à frente disso logo que acabou a Copa do Mundo, então estou falando de agosto de 2014 até meados de 2016. Eu fiquei 2 anos à frente desse projeto e a gente conseguiu transformar, na época, o Beira-Rio no maior projeto premium de hospitalidade corporativa do Brasil. Imagina uma praça que não é São Paulo, Rio de Janeiro. Pois é, isso não, é incrível. Era realmente incrível. A gente serviu de benchmark e para até vários. Hoje é uma referência. Ainda é uma referência, lógico que hoje com o Allianz Parque, todo o trabalho que o Palmeiras e a W Torre desenvolveram nos últimos anos, está léguas na frente de trabalhos feitos em outras praças. Mas para a época, realmente, a gente foi muito, muito vanguardista, muito bem sucedido. Em 2015, eu ainda estava tocando Beira-Rio e nós ganhamos a concorrência através dessa mesma empresa para a hospitalidade corporativa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então ali eu comecei a trabalhar com os 2 projetos em paralelo, tanto com a gestão e operação comercial aí da hospitalidade no Beira-Rio, quanto todo esse projeto de venda corporativa para os Jogos Olímpicos. E foi um projeto, enfim, super bacana, que também me abriu outras tantas portas. Pela primeira vez eu comecei a conduzir um projeto fora aqui da aldeia, né, fora do Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar com um projeto sediado no Rio de Janeiro, mas que, logicamente, comercialmente uma atração enorme em São Paulo, mas com capilaridade nacional. E ao final dos Jogos Olímpicos, logicamente não tinha mais Copa do Mundo, não tinha mais Jogos Olímpicos, a gente não deu sequência mais essa parte de hospitalidade corporativa e a gente virou o foco da companhia à época para grandes eventos. E a gente começou a trazer muitos ativos legais para o Brasil. Trabalhei um bom tempo com eventos de gastronomia, trabalhei era o Taste Festival. Era o Taste of São Paulo, hoje o nome é Taste Festivals, um projeto incrível, o maior evento de gastronomia da América do Sul e um dos maiores do mundo. Projeto de futebol, projeto de golfe, de montaria em touro. A gente fez de tudo que você imagina. A empresa ela tem muitos ativos, ela tem o Rio Open de tênis, ela tem o Cirque du Soleil. Então, eu comecei a transitar muito nesse mercado do entretenimento, além do esporte. E como é que tu sentiu entrando nesse mundo como um executivo? Sobre assim, vamos falar assim, sobre quais são os desafios, os principais desafios que tu encontrou nessa hora, porque tu ainda é jovem, imagina naquela época. Vamos... Mais ou menos. Mas assim, era uma pessoa extremamente jovem entrando num grupo extremamente conhecido, forte, talvez o maior grupo de entretenimento atual. Do Brasil, um dos maiores, dá pra dizer. E como é que tu te viu nisso, assim? Tuas inseguranças, tinha ou não tinha? O que tu teve que buscar de recurso para chegar ao ponto de dar conta do recado? Então, Mary, tudo que a gente faz, de novo, dá muita insegurança, né? Logicamente, eu sempre fui um cara muito curioso e sempre fui buscar melhores práticas. Eu acredito que a gente não inventa muita coisa, né? A gente copia a maioria das boas ações e tá tudo certo. Isso não é... Tá longe de ser errado, ao contrário. É a melhor coisa a se fazer. Pega o que se faz de bem feito e melhor. E traz para a realidade e adapta
pro mercado em que tu tá e tenta melhorar conforme a necessidade e a demanda dos teus consumidores. Então, quando eu comecei a transitar nesse mundo, o que eu fiz? Eu realmente fui fazer uma imersão, entender o que era esse mercado de eventos, de entretenimento, que eu não tinha vivenciado até então. Até tinha vivenciado um pouco do outro lado do balcão, né? Na época da Ambev, a Ambev patrocinava, mas eu estava no outro lado da mesa. Nunca como promotor, ou produtor, ou organizador de grandes projetos como esses. Então, visitei vários eventos, fui para fora do país, fui ver o Taste acontecendo em Londres, fui ver o Taste acontecendo em Dublin, fui ver outros eventos esportivos em vários lugares. Eu sempre gostei muito disso, né? Então, para mim, não foi uma dor. Bem pelo contrário, era prazeroso, gostoso conseguir estudar esse mercado e entender como isso funcionava. E, logicamente, também entender não só como funciona o evento, mas o que se espera desse evento, o que o consumidor espera de um evento desses, o que a empresa que se associa espera dessa associação de marca, da patrocinadora, né? Tentar ver onde é que a gente enxergava e criava valor para esses caras. Lógico que no começo, o primeiro evento que eu fiz, logo depois dos Jogos Olímpicos, 2016, ainda era super inexperiente, mas pra época eu já achava que eu entregava uma coisa incrível. Quando eu olho pra trás hoje eu vejo, nossa... mas tinha que começar por algum lugar. Tinha que começar por algum lugar, é óbvio. E sempre, pra mim uma coisa que é fundamental é sempre ter as pessoas certas com a gente trabalhando. Eu acredito demais em equipe, em pessoas boas, pessoas que têm a mesma energia que a gente, que têm a mesma visão que a gente, e dar autonomia para as pessoas trabalharem. Você não consegue dar conta. Eu sou a pessoa mais avessa a microgerenciamento do mundo. Eu odeio microgerenciamento. Tem que dar espaço e cobrar resultado. É isso aí. E é assim que enfim, que as coisas acontecem e crescem. E é assim que eu trabalho até hoje. Então, enfim, fiquei imerso nesse mercado de eventos, entretenimento, dos mais diversos, como eu citei há pouco. E fiquei trabalhando nisso até a pandemia. Até a pandemia, quando o mercado de eventos, logicamente, parou. E como é que foi daí? A gente começou a se reinventar, a gente começou a fazer outro tipo de entrega, eventos não podiam acontecer fisicamente na ocasião, a gente criou eventos digitais ou híbridos, né? Um pouco físico, um pouco digital. Não era uma coisa encantadora, né? Não, o que acontece na prática é que você não consegue fazer o mesmo nível de entrega. As pessoas, elas querem viver experiências. Exato. E tem a emoção, e a emoção é muito... Exato, é muito física. A gente gosta de socializar. Então, a criação do evento digital ou do evento híbrido, ele era uma forma de não deixar aquela roda parar de girar. E aí, quando você olha tanto da porta para fora, falando de público, de patrocinadores, é manter aquele negócio funcionando, mas também da porta para dentro. Uma forma de manter a equipe engajada, manter a equipe motivada, manter a equipe trabalhando num momento extremamente difícil que se viveu no mercado e no mundo inteiro, né? Então, durante aquela ocasião, fizemos isso e durante a pandemia surgiu uma oportunidade que foi uma oportunidade no mundo do motorsports. Já existia um desejo do grupo e do nosso acionista de se aproximar da Fórmula 1, já tínhamos tentado em mais de uma ocasião e não tinha tido espaço. E ali, durante a pandemia, algumas pessoas vão lembrar, a Fórmula 1 vai sair do Brasil, a Fórmula 1 vai sair de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Realmente criou-se uma disputa. O contrato anterior que existia da Fórmula 1 com o então organizador findava naquele ano de 2020 e surgiu uma janela de oportunidade para que nós entrássemos. E esse processo, essa concorrência acabou dando certo. Acabou sendo bem sucedido, e a partir de início de 2021 a gente assumiu a Fórmula 1 no Brasil e iniciamos um processo de atualização, de transformação da Fórmula 1, trazendo ela para o que ela é hoje, que realmente é o maior evento da América do Sul. Isso é uma coisa assim, ó. Eu sou da geração do luto do Senna. Sim. Né? Porque todo mundo que tem mais do que 35 anos viveu isso. Porque assim, ó, eu lembro
de acordar de manhã cedo, a família inteira, para ir para frente da televisão, tomar café muitas vezes na frente da televisão, para assistir Fórmula 1. Porque o Ayrton Senna fazia parte da família brasileira. A gente gostava dele. E não só isso, num tempo em que se tinha uma televisão em casa. Uma televisão, ela socializava todo mundo. Então a gente acordava de ressaca. E quem decidiu que ia ver era o pai, não era o filho. Era diferente também. Era diferente. Quando o Senna morre naquele acidente, tem um luto coletivo. E a gente começou a se desinteressar. Até porque daí a gente não tinha toda a mídia em cima, não vieram grandes, tivemos grandes pilotos, mas não com vitórias, como o Senna. O Senna é um mito, né? E eu vejo a Fórmula 1 como uma marca que foi envelhecendo. Muito. Daí vem essa história de voltar depois da pandemia a Fórmula 1, onde eu já sabia, né? Tu é um dos envolvidos nisso e eu acho que um dos protagonistas de uma modernização de uma marca muito forte, que agora eu tive há pouco tempo em Madrid, e saindo do aeroporto, eu e o Cláudio estavam conversando com o motorista de um táxi, e a primeira coisa que o táxi diz: sabiam que Madrid, o ano que vem, vai ter um grande prêmio de Fórmula 1? E ele começou a nos mostrar, e daí já tinha um outdoor no caminho, e eu vi aquilo ali como uma empolgação, um orgulho da cidade absurdo, que me linkou com isso que eu estou falando agora. Eu disse, opa, a Fórmula 1 hoje, ela é uma marca muito mais forte do que antigamente. Muito, incomparável. Porque ela entrega muito mais. E daí vem uma coisa que eu queria te falar, que é por que me deu o insight também de te chamar aqui. Assistindo um podcast teu, um outro, tu falasse uma coisa que diz assim, ó, durante as 2 horas de corrida, a gente não tem o que fazer. A corrida está acontecendo e tudo pode acontecer, mas a responsabilidade é lá dentro da pista. É piloto, é máquina, é equipe. Todo o entorno do tempo dessas 2 horas, eu tenho condições de mexer na experiência. Então, eu tenho condições de mexer na experiência do cliente. E daí vem até um link, porque existe a experiência do paciente. E daí, conversando com um cliente meu, ele disse, tu te deu conta que a Fórmula 1 é muito parecida com um bloco cirúrgico, com uma entrada de hospital? Tu tem que fazer o check-in no hospital, tu entra pro bloco cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico, ninguém pode se envolver a não ser aquela equipe de lá, é o médico e aquela equipe. Mas todo o entorno da experiência do paciente do antes e depois da cirurgia, de hospitalização e tudo, a gente pode melhorar. Claro. E daí eu queria te escutar nessa parte assim, de tudo que deu para melhorar em volta de 2 horas de corrida, né? Que é mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. O que acontece, Mary, a Fórmula 1 ela cresceu muito nesses últimos anos. Imagina, hoje ele é um evento aqui em São Paulo, lá em São Paulo, por onde passam 300 mil pessoas no final de semana. Realmente é muita gente. E o tempo médio de permanência desse público dentro do autódromo é de quase 8 horas. As pessoas chegam de manhã cedo e as pessoas vão embora no final de tarde. Dessas 8 horas, a atividade de pista, atividade de pista de Fórmula 1, né? Ela dura 1h40, 1h50, 2 horas, dependendo. Tem fatores que podem fazer com que dure mais ou menos. E a beleza do esporte é o imponderável. Durante esse período, qualquer coisa pode acontecer. Geralmente em Interlagos as corridas são muito boas, porque a pista ajuda muito, o clima também. 4 estações no mesmo dia, tudo muda, é uma loucura. Então a corrida geralmente lá é legal, mas pode ser que não seja. A gente não controla. Mas as outras 6 horas da experiência do público a gente controla. E é aí que a gente investe o nosso recurso e é aí que a gente investe a nossa energia. A pessoa ela tem que ter a melhor experiência possível do momento que ela chega até o momento que ela vai embora. Isso em vários aspectos. E eu tenho vários públicos diferentes lá dentro. Eu tenho um grande volume de público consumidor final, fã, apaixonado, que vai, compra ingresso e vai para a arquibancada. Mas eu tenho 400 clientes corporativos lá dentro. 400 empresas que compram camarotes, áreas de hospitalidade
Para fazer cada um a sua experiência. Cada um a sua experiência e usar a Fórmula 1, usar o Grande Prêmio como plataforma de relacionamento e geração de negócios. Então, a experiência que eu tenho que entregar para um público é completamente diferente da experiência que eu tenho que entregar para outro público. Completamente. E aqui eu estou simplificando em 2 públicos, mas é muito mais que isso, porque o fã que vai na arquibancada tem o cara que quer a experiência super simples, raiz, até o cara que quer uma experiência mais premium. E o público corporativo também, tem um cara que quer uma experiência mais exclusiva, onde ele vai estar sozinho com os convidados dele, até empresas que querem ter áreas compartilhadas para poder conhecer outras empresas e fazer network. Então, realmente, você começa a olhar, são várias combinações possíveis. Mas quando a gente fala do fã, ele procura ação, ele quer ver entretenimento, ele quer ver mais coisa na pista. Ele quer ver, além da Fórmula 1, ele quer ver corrida da Porsche, ele quer ver corrida da F4, ele quer ver paraquedas, ele quer ver avião dando rasante, ele quer ver show, ele quer ver muita ação. Ele é um apaixonado pela ação. Ele é um apaixonado pela ação, ele quer adrenalina. E esse é o maior público? Em termos de volume, sim. Em termos de volume, sim. O consumidor final representa 90% do meu volume de pessoas. O público corporativo representa 10% do meu volume de pessoas, mas representa 65% do meu volume de negócio. É um ticket muito mais alto corporativo. Porque são áreas muito mais sofisticadas, são áreas realmente de hospitalidade. Esse cara não. O público corporativo talvez nem queira ver a corrida. A corrida é um argumento para ele estar ali fazendo negócio, para ele estar ali se relacionando. Então ele quer ter uma boa experiência, ele quer ter um lugar super confortável, ele quer ter espaço para conversar, ele quer ter um ambiente de network, ele precisa de boa gastronomia, ele quer ter um vinho diferenciado, algum entretenimento também. Nós levamos música, levamos meet and greet com pilotos e ex-pilotos para essas áreas de hospitalidade, mas é um entretenimento muito diferente do que aquele público da arquibancada procura. Então a gente precisa entender quem é o nosso cliente, o que ele espera do evento, e tentar entregar a melhor experiência possível para cada um desses públicos diferentes. É extremamente customizado. Extremamente customizado. E como é que tu lida com a equipe com isso? Como é que vocês conseguem fazer? Porque o volume de trabalho é monstro. É monstro. Mas o que acontece? Primeiro, como é que a gente entende quais são as necessidades? A gente faz muita pesquisa. Muita pesquisa. A gente, ao final de cada evento, ou durante o evento, a gente roda 4 pesquisas diferentes. É quase um censo, a gente escuta praticamente todo o público do evento. E a gente sempre tem uma análise importante de dados depois, cruza um ano versus o outro, vê o que a gente melhorou, vê o que a gente piorou, e a partir daí a gente sempre tenta melhorar para os anos seguintes. Mas o que é incrível, assim? A gente está falando de um evento de 300 mil pessoas, a gente está falando de um evento que é caro, a Fórmula 1 não é barato. O ingresso mais barato, a arquibancada mais simples da Fórmula 1 custa R$800, ao passo que o ingresso mais caro da área de hospitalidade mais cara, que é o Paddock Club, custa mais ou menos, é um preço dolarizado, mas ao câmbio de hoje custa mais ou menos uns R$36 mil por pessoa. Então não é um ingresso barato. A nossa intenção de retorno do público para o ano seguinte é de mais de 98%. Sim, tu estava me comentando fora daqui do ar que em 4 horas esgotam a venda de 4 minutos. Em 4 minutos. 4 minutos. O que a gente faz? A nossa intenção de retorno ela é superior a 98%. Existe uma métrica que se chama NPS, o Net Promoter Score, que é mais ou menos a mensuração da satisfação do evento com o público. O nosso NPS, pelo 4º ano seguido, ele é mais alto que os parques da Disney. Então as pessoas saem mais encantadas do Grande Prêmio de São Paulo do que de um parque da Disney. E isso... O que a gente faz, Mary? A corrida acaba no domingo. Na segunda-feira eu estou vendendo ingresso para o ano seguinte. Um dia depois. E nós vendemos, em novembro de 2024, em 4 minutos, todos os ingressos B2C para o evento de 2025, com um ano de antecedência. 4 minutos. É muita coisa. É muito rápido. Então, isso nos traz outras questões, quer dizer, satisfação, escassez. Escassez, para mim, é um termômetro incrível. Incrível. O escassez, ele te gera o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. A pessoa, ela fica com aquela sensação de, eu não posso ficar de fora disso. E, logicamente, é um evento
que tem muita empresa, convidam muitas pessoas conhecidas, muito influenciadores, as pessoas estão lá postando e divulgando como aquela experiência é legal, o público que está fora fica com mais vontade ainda de ir. Ano passado, quando nós esgotamos os ingressos em 4 minutos, se não me engano, ainda estavam, eu não tenho esse número exato, mas se não me engano, ainda estavam na fila online para comprar ingresso mais 80 e tantas mil pessoas conectadas no site. Queria te perguntar uma coisa, isso é pontual do Grande Prêmio de São Paulo ou tem acontecido nas outras cidades também? Acontece em algumas, não em todas. A Fórmula 1 está em 24 cidades do mundo. Eu poderia te dizer que numa meia dúzia existe esse movimento de demanda maior do que oferta hoje. Nas outras não, nas outras os ingressos acabam esgotando, mas não nessa velocidade surreal que nem acontece aqui. Então, o Brasil hoje, o Grande Prêmio de São Paulo, seria um top para benchmark. Um dos, assim, que tem vários fatores, né? A gente gosta muito da escassez. Eu acho que um evento que é sold out, um evento que os ingressos realmente esgotam rápido, isso é um termômetro de sucesso. Muito. Tem outras organizações da Fórmula 1 mundo afora que preferem utilizar essa demanda maior do que a oferta como forma de tornar o ingresso ainda mais caro. Talvez somente a rentabilidade do negócio deles, mas também é um evento que não esgota tão rápido e não vira um objeto de desejo tão grande. Então são estratégias diferentes. A gente acredita que esse caminho com preços, apesar de já serem elevados, mas não tão caros quanto você encontra em outros países, se você tentar ir numa Fórmula 1 fora do país, é realmente bastante elevado o ticket, mesmo comparado ao Brasil, mas não é tão escasso. Então, enfim, são estratégias de negócio diferentes, não tem certo e errado, são caminhos distintos. O que a gente nota é uma jovialidade do público hoje. Eu acho que é muito moderno, né? Então traz gente muito jovem. Eu acho que mudou até a faixa etária de quem hoje. Não digo que os outros não curtam, mas eu acho que o jovem curte muito mais hoje Fórmula 1. Como é que funciona isso? A gente brinca que Fórmula 1 era o evento que o pai levava o filho. Hoje é o evento que a filha leva o pai. Mudou completamente. Não, e a gente tem isso super mensurado. Quando a gente entrou na Fórmula 1 oficialmente 2021, o último grande prêmio tinha sido em 2019. 2020 não teve corrida em função da pandemia no Brasil. A média de idade do público era 44 anos e era um público 80% masculino, 20% feminino. Hoje, 5 anos depois, 5 grandes prêmios depois, essa média de idade baixou quase 10 anos. É 35 anos a idade média do público. E o número de mulheres deve ter aumentado. 40%. Praticamente dobrou. Hoje é 60-40 e o público feminino crescendo mais do que o masculino. Então a tendência é que isso em breve chegue em 50-50. Claro que isso não é resultado apenas do que a gente faz em termos de experiência no autódromo. Isso é resultado de todo um movimento, de todo um reposicionamento que a Fórmula 1 passa desde 2017, quando ela foi comprada pela Liberty Media, que é um grupo americano que realmente ela enxergou que a Fórmula 1 tinha vários atributos. Ela tinha adrenalina, velocidade, competição, glamour, mas acima de tudo, ela tinha muita história por trás que ninguém sabia. Ela tinha mocinho, ela tinha vilão, ela tinha personagens incríveis que são aquelas pessoas por trás do capacete, que são aqueles pilotos. Até então ninguém conhecia esses caras. Hoje eles são popstars. Hoje mesmo quem não acompanha a Fórmula 1 sabe quem são e sabe o que fazem. Muita gente pode nunca ter visto o Hamilton correr, mas sabe a roupa diferentona que ele usa, sabe que o cachorro dele passou por uma cirurgia. As pessoas são impactadas. Até por causa das redes sociais, isso aproxima. Por causa das redes sociais. Por causa. E a maioria dos pilotos, salvo o Hamilton e o Alonso, que são já de uma geração mais antiga, já passaram dos 40 anos, todos os outros são jovens.
são garotos de 20 e poucos anos. Eles são muito conectados. E eles conectam demais com o público jovem. Eles têm uma vida completamente diferente, imagina, estão entre os 20 melhores pilotos do mundo, mas eles gostam de festa, gostam de música, gostam de passar férias em lugares legais, que são coisas super aspiracionais para o público jovem. Então isso, de certa forma, cativa novas audiências. E aí, lógico, várias formas a Fórmula 1 fez de se conectar com esse público jovem. Primeiro, humanizando esses pilotos, mostrando que realmente não são só atletas, são pessoas incríveis por trás. Mudou a linguagem na comunicação, criou plataforma de game, lançou uma série no Netflix que foi o grande game change da Fórmula 1. A série Drive to Survive realmente mudou o posicionamento da Fórmula 1. E quando a pandemia chegou, que as pessoas estavam em casa consumindo muito conteúdo, muito streaming, tinham 3 temporadas prontas. Maravilhoso. E o Drive to Survive foi, se não me engano, no primeiro ano da pandemia, foi o segundo conteúdo mais assistido da Netflix do mundo. Então isso fez com que aquele rejuvenescimento que fosse acontecer em 10 anos, acontecesse em 2. Acelerou muito, né? Acelerou muito. E a outra questão é a seguinte, a Fórmula 1, como produto, ela começou a aparecer em diversas plataformas. Claro. Né? E aí é que tá, tu começa a conectar de muitas formas de comunicação. E a comunicação é tudo, né, Chico? E aquilo, a Fórmula 1 ela parou de conversar apenas com o super apaixonado por Fórmula 1. Ela foi atrás de novas audiências. O filme da Fórmula 1 que você citou, que foi lançado agora, meados desse ano, uma mega produção com Brad Pitt, ele é um filme que quem é apaixonado por Fórmula 1 vai, assiste e diz, poxa, legal. Tem gente que não é apaixonada pela Fórmula 1 e amou o filme. Mas é isso. Mas é um filme feito para conquistar novas audiências. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. É para furar a bolha. É para ampliar a tua base de fãs e de seguidores. Tanto que os números dos grandes prêmios que aconteceram logo depois do lançamento do filme, a audiência em todos eles aumentou. Em todos eles aumentou. E os números do filme são impressionantes. É a maior estreia da história do Brad Pitt no cinema. É realmente assim. Não, E é uma produção incrível. É uma produção incrível. Então você começa a somar todos esses fatores. É série no Netflix, é filme da Apple, é plataforma de games, é mudança de linguagem em rede social, é tornar os pilotos protagonistas dessa conversa. Eles são jovens, eles conectam com o público jovem. É você ter uma geração de conteúdo absurda através de rede social. Eles produzem muito conteúdo. Muito. Então, na verdade, a parte de comunicação, ela é pulverizada. A Fórmula 1 globalmente também produz muito conteúdo, os grandes prêmios localmente também produzem muito conteúdo, os pilotos produzem, as equipes produzem. Começam a surgir influenciadores que falam de Fórmula 1, outros canais de mídia falando de Fórmula 1. E aí aquela coisa, a forma de consumir conteúdo mudou. Hoje em dia não mensura mais o sucesso de um negócio pela pesquisa Ibope, quantas pessoas assistiram a corrida. Não. Assistir a corrida é só uma das coisas. Agora, quantas pessoas foram impactadas por tudo isso? Pela marca. Essa é a audiência real. Essa é a audiência real. E por esse isso é o grande objetivo. Por isso que é tão importante toda essa transformação, todo esse movimento, e por isso que conecta tanto hoje com o público jovem que nunca tinha vivido, nunca tinha presenciado, nunca tinha visto nada de Fórmula 1 até 6, 7 anos atrás. Exato. E Chico, me conta uma coisa, para isso acontecer, eu acredito que vocês tenham várias equipes, né? Como é que é a parte de liderança? Vamos falar em Chico líder e gestor, porque hoje, o que o diretor executivo da Fórmula 1 faz? Começar por aí, quais são as tuas atribuições principais? Vamos lá, Mary. O que é o nosso principal negócio, né? O que a gente faz aqui no Brasil? A gente é responsável pelo Grande Prêmio de São Paulo, tá? A gente faz tudo que envolve o evento de São Paulo, que é um evento muito grande, é um evento, hoje o maior evento da América do Sul. O que inclui fazer o evento? É tudo desde o planejamento, venda de patrocínio, venda de ingresso, organização, produção, montagem, logística. Eu não sei se quem está nos assistindo já esteve em Interlagos, mas se você for hoje em Interlagos, a capacidade de Interlagos é para 20 mil pessoas. Só tem isso de arquibancada em Interlagos.
E a gente coloca 100 mil pessoas por dia, ao longo de 3 dias. A gente tem que construir 80 mil lugares todos. A gente constrói um Maracanã por ano. Todos os anos a gente constrói um Maracanã, tem o evento de um final de semana, e a gente desconstrói um Maracanã. Então, realmente, são muitas atribuições. A logística de um evento como a Fórmula 1, ela é brutal. Imagina, vem muita coisa de fora do país. Imagina que a gente, para fazer o evento, a gente recebe 100 e tantos containers marítimos 1, 2 semanas antes do evento, e na semana do evento a gente recebe 600 toneladas de equipamento, mais ou menos 8 a 9 Boeings, que vem da corrida anterior. Então, às vezes, correu no México no domingo anterior, voa durante a noite e a manhã de segunda, a gente precisa fechar uma pista de Viracopos para receber esses aviões, faz mais ou menos 100 viagens de carreta de Viracopos até Interlagos. É uma loucura. Mais ou menos 100 viagens de carreta de Viracopos a Interlagos, fechando a marginal com batedores. Chega em Interlagos, faz o desembaraço aduaneiro em Interlagos, com um posto avançado, faz toda essa montagem dessa estrutura, e aí estão os carros da Fórmula 1, aí estão os equipamentos de imprensa, é muita coisa, 600 toneladas é muita coisa, faz a montagem disso tudo em 2 dias, para que quarta, quinta-feira esteja tudo pronto. Uma loucura. Porque quinta-feira já é um dia de evento, apesar dos carros irem para a pista pela primeira vez na sexta. Então, assim, são muitas coisas envolvidas num grande prêmio. A gente tem muita gente boa para fazer isso. O que é a nossa equipe hoje? A gente não tem uma estrutura muito grande, a gente tem uma equipe fixa de mais ou menos umas 50 pessoas, mas que grande parte delas ocupam posições de liderança de projetos, tá? Como cada um deles fosse quase um PMO, e desenvolvem as suas áreas para que a gente chegue no evento... Isso é lindo, né? Porque daí depois junta tudo e o evento acontece, né? E a gente chega no evento com mais ou menos 16 mil pessoas trabalhando. Que loucura. São 16 mil pessoas. Lógico que aqui eu estou falando desde esse núcleo duro que nós temos, staffs, atendimentos, até os serviços mesmo, como segurança, limpeza, controle de acesso. Mas a brigada total que trabalha no evento são mais ou menos 16 mil pessoas. É muita gente. É por isso que não dá para fazer microgerenciamento, nem pensar. Não, impossível, impossível. E o que... Ou tu onde é que... confia... Qual é o meu foco nessa organização, nesse negócio? Eu olho muito para a parte business. Eu estou muito à frente da parte de negócios mesmo. Então, parte dos a patrocínios, parte de geração de receita, a parte de comunicação, a parte de posicionamento, marketing, vendas, ingresso, público, experiência, entretenimento. É aqui que eu coloco 90 e tantos % do meu tempo. O resto do tempo, lógico, olho... É gostoso vender um patrocínio. É bom, é uma delícia. É muito bom. Eu tenho experiência, porque eu trabalhei 10 anos captando patrocínio para eventos. Sim, verdade, verdade. E como era gostoso, sabe? Às vezes eu até faço um evento ou outro, quando me puxa, dá uma saudade, é uma cachaça isso. É muito bom, o evento porque é uma tu delícia. faz relacionamento com as pessoas, né? Tu fica amigo daquela empresa, tu começa a criar outros negócios a partir dali. E é um negócio relacional, porque... Muito. É aquela coisa, lógico, ele é uma relação contratual entre a empresa que vende e a empresa que compra o patrocínio, mas a relação é CPF com CPF. É um negócio de credibilidade. Ninguém compra um patrocínio, independente do projeto que essa pessoa representa, de uma pessoa que você não confia e não acredita na entrega. Então, por sorte, a gente também consegue ter uma recorrência muito boa dos patrocinadores. É muito, muito difícil, quase impossível que algum patrocinador nosso acabe não continuando, não renovando o patrocínio. Então a gente consegue também estabelecer relações de muito longo prazo. Seja para o patrocínio ou para aquele número enorme de clientes corporativos de hospitalidade que eu sei, que a gente tem mais ou menos 400 clientes Uma loucura, hoje. Né? Mesmo nesse volume enorme, que são clientes que compram espaço para relacionamento, a nossa taxa de renovação também é mais ou menos 98%. É muito alta. É porque a experiência entrega. Né? Entrega. Chico, e dentro de todos esses anos que tu tá à frente do Grande Prêmio, qual foi o mais desafiador, um prêmio que puxa, que eu pensei que não ia dar nada certo e acabou dando?
Mary, assim, evento Porque só existe uma certeza, loucura, né? Não, evento só existe uma certeza, problema vai acontecer. Todos os anos tem problemas e quando você fala de Fórmula 1, os problemas sempre são grandes, né? Lógico que a gente tenta fazer com que nada ou quase nada disso transpareça, mas sempre tem muitos desafios. Eu posso citar alguns, tá? Primeiro ano à frente da... Primeiro que eu estava atuando na Fórmula 1, que foi 2021, ainda na pandemia. A gente tinha que tomar decisão junto à Fórmula 1 Global, junto à Federação Internacional de Automobilismo, governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, tínhamos que tomar uma decisão sobre fazer o evento naquele ano até maio. O evento seria em novembro. Tínhamos que confirmar ali, porque como era a pandemia... A gente não sabia realmente o que ia acontecer. Não, exato, como ainda era a pandemia, ainda durante o ano houveram alguns cancelamentos, algumas coisas, porque tinha territórios em que não podia acontecer mesmo. Isso, em anos normais, é impensável, o calendário é divulgado com muita antecedência, mas ali era um momento atípico. E na data em que nós tínhamos que confirmar a Fórmula 1 no Brasil, se não me engano, posso estar falando um número não 100% verídico, mas se não me engano, naquele dia morreram mais ou menos 5 mil pessoas no Brasil de Covid. Como é que você toma uma decisão pensando 6 meses à frente? Lógico que ali a gente desenvolveu um trabalho muito próximo das autoridades locais de São Paulo. São Paulo, à época, estava com um plano de vacinação super avançado, já não em prática, mas o planejamento, porque, se não me engano, a vacinação começou 2 meses depois, se estendeu a agosto, em setembro toda a população estava vacinada já. Mas naquela ocasião, em maio, nós conseguimos, junto ao governo do estado, confirmar o acontecimento do Grande Prêmio de São Paulo para um público que, se não me engano, era 40% da capacidade. Tá? Então isso foi uma primeira decisão difícil, uma primeira vitória. Aí começam a vir alguns desafios. Qual é o primeiro desafio? Tá bom, mas eu tenho que construir um autódromo praticamente, eu tenho que construir 80 mil lugares, eu tenho que construir os 80 mil para chegar na capacidade de 100 mil, para vender 40 mil só, que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Então, começam a vir alguns... Inviável para ti. Não, inviável. O custo não corresponde à receita que você terá. Aí, lógico, nós fomos trabalhando junto e entendendo o avanço do plano de vacinação naquela época, o controle realmente do avanço da pandemia, até que lá por final de agosto, ou início de setembro, não me lembro ao certo a data, conseguimos a confirmação de que poderíamos fazer o evento para 100% do público, e aí abrimos toda a carga de ingresso, vendemos... Daí teve trabalho, né? Não, porque daí mudou o escopo do negócio. Um monte. Ali faltavam 2 meses para o evento só. Já tinha que estar construindo tudo. Aí, passado 1 mês, mais ou menos, faltava acho que 30, 40 dias para o Grande Prêmio. Não sei se as pessoas lembram, mas era para ter tido um jogo Brasil e Argentina em São Paulo que durou 3 minutos, assim. Sim. Das eliminatórias da Copa. Em 3 minutos, alguns delegados da Anvisa entraram no campo e cancelaram a partida. Por quê? Porque tinham alguns jogadores da seleção argentina que jogavam na Premier League, que é a liga da Inglaterra, e vieram direto para o Brasil. E naquele momento, em função da variante Delta, não poderia vir ninguém do Reino Unido para o Brasil sem passar por uma quarentena. Pois bem, na Fórmula 1 viriam mais ou menos 3 mil pessoas do Reino Unido a trabalho. A trabalho, não estou nem falando de público, só a trabalho. E impossível fazer uma quarentena no Brasil, porque tinham que estar no México nos dias anteriores, tem um calendário. Então, todo também um trabalho para conseguir viabilizar isso e reverter essa situação. Até porque aquele decreto que existia para a variante Delta, ele já não fazia mais sentido àquela altura do campeonato. E aí, depois, passados alguns dias, algumas semanas, conseguiu-se reverter isso. Que loucura, né? Como a gente tem desafios que tem que ser superados. E assim, é na surpresa, né? Muitos. E aí, evento tem muito isso. Aí né? tem outros. Eu falei há pouco da questão logística, das 600 toneladas de equipamento, 100 viagens de carreta. Ao longo desses 4 anos, a gente está no 5º ano agora trabalhando com a Fórmula 1, mas ao longo dos 4 primeiros anos, a gente chegou a pegar um problema climático no México, onde não tinha teto para os aviões. A carga atrasou muito para sair de lá, chegou no Brasil extremamente atrasada.
Essa logística quase não deu tempo de fazer tudo, ficou pronto realmente em cima da hora. Como é que fica o coração nisso tudo? Ah, é uma loucura. Teve um outro ano que a gente pegou greve dos caminhoneiros. Tinha que fazer 100 viagens de carreta em meio a uma greve com rodovia fechada. Enfim, é tudo muito trabalho, muita negociação. Isso que a gente pensa assim, né? Como é difícil a gente ter que lidar com essas variáveis, né? Porque em evento, o que mais acontece são... A gente tenta minimizar os riscos, mas eles vão ter o tempo todo, né? O tempo todo. Até pode começar muito bem e daqui a pouco no meio tu vai ter uma surpresa. Exato. Tu tem que resolver aquilo ali. E nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, a gente teve condições climáticas muito adversas em São Paulo durante o final de semana do Grande Prêmio. A gente chegou a ter, em 2023, uma tempestade muito complicada, com ventos de mais de 100 km por hora, que danificou parte da estrutura. Por sorte, a gente conseguiu arrumar tudo e fazer com que tudo estivesse pronto já para o dia seguinte pro evento, mas é um trabalho de 500 pessoas dentro do autódromo durante a madrugada para arrumar tudo para que no dia seguinte o evento estivesse pronto de novo. E no ano passado também uma condição climática extremamente adversa, muita chuva, que causou cancelamento do treino classificatório no sábado. O treino classificatório teve que ser jogado para o domingo de manhã. A previsão do tempo para o domingo de tarde era pior do que sábado. Teve que antecipar o horário da corrida. Então, a gente teve que fazer a programação de 1 dia e meio em meio-dia. E aí cancela outras ações de entretenimento, cancela outras provas, cancela uma corrida da Porsche, cancela uma corrida da F4. Só que tudo isso numa tomada de decisão muito rápida, num sábado à noite, e tendo que conversar com emissoras de TV do mundo inteiro. E os patrocinadores, porque o evento é transmitido para 200 países. Sim. E mudou a grade de programação de televisões que transmitem para 200 países. Então, assim, são muitas... são muitos detalhes, são muitas coisas para cuidar, são muitas tomadas de decisão, mas a gente consegue fazer tudo porque tem muita gente muito boa trabalhando no negócio, senão é realmente impossível. Mas, Chico, me conta o seguinte, a partir daí, tá? Como é que tu faz a questão, assim, ó, de lidar com mais outros projetos? Porque tu não tem só o projeto Fórmula 1, agora tem... MotoGP também. MotoGP. Né? Que a Fórmula 1 ela acontece normalmente em novembro. Né? MotoGP será em março. É a primeira vez que o grupo, que a empresa vai fazer, e é em março. A gente está falando aí num espaço bem curto de tempo para um mega evento também. Né? Em outra cidade. Em outra cidade. Onde vai ser? Goiânia. Em Goiânia. Tem tudo pronto já tem autódromo, tudo estão construindo. Está sendo construído. Na verdade, Goiânia tem um autódromo, um dos melhores do país. Só que para poder receber uma prova como a MotoGP, está tendo que passar por muitas reformas. Então a gente está trabalhando nisso. As obras estão acontecendo, já estão em fase final. As obras serão finalizadas ainda esse ano, porque precisa fazer homologação da pista pela Federação Internacional de Motociclismo, para que esteja tudo pronto, para que em março do ano que vem possa vir a MotoGP ao Brasil. A MotoGP já aconteceu aqui no passado no Brasil, não era conosco, era um outro grupo à época. Aconteceu no final dos anos 80 em Goiânia, aconteceu em uma ocasião em São Paulo no início dos anos 90. Mas agora ela vem para ficar. E aconteceu alguns anos no Rio. Agora ela está vindo com um contrato de 5 anos, então um contrato de 2026 até 2030, um contrato com o governo de Goiás, que está investindo bastante para que isso aconteça na cidade. É um evento que traz muito retorno, assim como a Fórmula 1 também traz muito retorno para a economia local. Para a cidade. A gente, lógico, a gente vai fazer a MotoGP pela primeira vez, mas trazendo a Fórmula 1 como parâmetro, é um evento que acontece por 3 dias na cidade, né? Apesar do todo o circo durar muito mais tempo, mas são 3 dias, 300 mil pessoas, 75% é turista. A Fórmula 1 gera um impacto econômico para São Paulo, medido pela Fundação Getúlio Vargas ano passado, de 1,96 bilhão de reais. São quase 2 bilhões de reais de injeção econômica
na economia. Então, esses eventos, eles trazem muito isso. Trazem muita movimentação econômica. Então, a MotoGP, lógico, ela não é do tamanho, não será do tamanho da Fórmula 1 nesse começo. Pode ser que um dia chegue lá, mas ainda não será tão grande. Mas ela também vai ser um evento muito, muito importante. Porque ela tem um grupo de apaixonados, né? Não, muito apaixonados. Muito apaixonados. E o Brasil é um país muito importante, não só para motovelocidade, mas para o motociclismo. É um dos maiores mercados do mundo. É um dos maiores trades de moto no mundo. Imagina, a maior fábrica da Honda no mundo no Brasil. Não sabia. Um mercado gigantesco, gigantesco. Se não me engano, é o 6º maior mercado de motos do mundo. Então, é realmente muito importante. O MotoGP está 22 anos fora do Brasil. A última vez que aliás, está há 21, ano que vem estará há 22 anos fora. A última vez que aconteceu foi em 2004, no Rio de Janeiro, no circuito de Jacarepaguá, que nem existe mais. O circuito de Goiânia está ficando incrível. Provavelmente será a pista mais rápida do mundo. As motos vão chegar no final da reta principal a mais de 360 por hora. É muita adrenalina. É um esporte muito bonito, é um esporte muito plástico, né? Aquelas motos inclinadas, deitadas. É um evento de apaixonados. E a gente está esperando já, nesse primeiro ano, um público de 150 mil pessoas ao longo dos 3 dias. Então, realmente, muito grande, muito impactante. Chico, será o segundo maior evento esportivo do Brasil. Não, e tu é um apaixonado pelo que tu faz, né? Eu adoro. Tu gosta, né? Gosto muito. Chico, e me conta uma coisa. Além disso, tu tem também todo um lado empreendedor, que não é só trabalhar com a parte de eventos como a Fórmula 1 e o Grande GP, o MotoGP. Tu é um dos sócios do Asiana, que para mim é um dos melhores restaurantes que a gente tem aqui. E tem outras coisas também. Uhum. Como é que tu gerencia esse teu tempo? Como é que tu busca? Porque tu tem uma rede de relacionamentos, de amigos, de sócios de confiança, que estão te fazendo crescer, né? E a gente vê que esses projetos, eles começam pequenininho e eles vão melhorando. Agora fazendo uma propaganda para o Asiana aqui, né? O Asiana é um restaurante que começou de um jeito e ele está cada vez entregando mais experiência e as pessoas estão cada vez querendo ir mais lá, porque ele entrega algo mais do que uma comida boa, né? Então, me fala disso, porque eu acho que isso também serve de inspiração para o cliente, sabe? Essa coisa do respeito ao cliente, da preocupação da experiência mesmo, sabe? Então, Mary, eu sempre gostei de empreender, isso é uma coisa que me motiva e que realmente me move. A cada momento que eu estou parado olhando uma coisa, eu estou produtizando aquilo, eu estou sempre pensando como é que aquilo pode ser melhor, como é que aquilo... E toda hora a gente está, enfim, desenvolvendo e criando e fazendo novas coisas e novos negócios. O Asiana, particularmente, começou de uma oportunidade, era um grupo de amigos. Já existia um outro restaurante antes em Porto Alegre, que era o Taimi, que era de amigos meus, e veio a pandemia, o Taimi acabou fechando as atividades. Tinha surgido uma oportunidade no litoral de um imóvel, a gente acabou pegando um imóvel no litoral e acabou casando as duas coisas e criou um Asiana by Taimi no primeiro ano. Era uma experiência diferente de gastronomia na praia, que a gente entendia que era um mercado carente, ali em Atlântida. E a ideia era fazer aquilo naquele primeiro ano para testar, para criar um produto e talvez, dando certo, voltar com alguma nova operação em Porto Alegre. E aquilo deu tão certo, e num ano tão difícil, porque aquilo era o meio da pandemia. A gente teve que encerrar a operação, acho que 20 dias antes, em função do novo lockdown. Mas deu tão certo, que a gente acelerou o plano e já criou um novo Asiana em Porto Alegre poucos meses depois. Então, hoje a gente tem 2 casas, uma em Porto Alegre que funciona inteiro, uma no litoral, que é sazonal, é só na temporada do verão. A gente, lógico, está sempre procurando novas oportunidades. Pode ser que em breve apareça mais algum outro projeto gastronômico por aí. Mas, assim como eu te falei, nos projetos da Fórmula 1 e da MotoGP, é equipe. No Asiana, logicamente, eu não me dedico de forma executiva.
Eu faço parte de um grupo que investiu no projeto, mas a gente tem sócios que estão no dia a dia da operação e que são eles que fazem a coisa acontecer. A contribuição que eu tenho ali é de reuniões de conselho, reuniões de estratégias de diretoria para discutir e deliberar algumas ideias e algumas melhores estratégias para o rumo do negócio, e quem de verdade bota em prática são os sócios que estão no dia a dia da operação. E realmente eu sou suspeito para falar, mas para mim, não só por ser sócio e investidor, mas por ser consumidor ávido, heavy user do Asiana, eu não vou dizer que é a melhor, porque não quero trabalhar no superlativo, mas tenho certeza que é uma das melhores experiências gastronômicas de Porto Alegre hoje. Não só pela comida em si, que tem muito sabor, tem muita alma, mas tem um atendimento. O atendimento, a experiência, o ambiente, acho que tudo isso contribui para a experiência. É mais ou menos o que a gente estava falando. Lá na Fórmula 1 a gente não controla a corrida, aqui a gente controla a comida, né? Mas a pessoa tem que ter uma boa experiência durante toda a jornada dela lá dentro do Asiana. Desde o ambiente, ser um lugar bonito, agradável, temperatura boa, luz certa, música certa, comida boa, cordialidade de quem serve. Isso é uma coisa que eu quero te trazer assim, dentro do meu mundo que eu vivo, né? Como é importante as pessoas se sentirem especiais. Com certeza. Né? Essa coisa do respeito ao tempo daquela pessoa, daquele cliente, a experiência dele em tudo, nos pequenos detalhes. E eu sempre digo que são nos pequenos detalhes que a gente fideliza. Com certeza. Né? Porque o básico, todo mundo faz e não faz mais do que obrigação. Exatamente. Mas são nos pequenos detalhes, naqueles pequenos ajustes que a gente vai conseguir fidelizar. E quando tu fideliza, tu cria um amor pro resto da vida. Então, se tudo que a gente colocar a mão e tudo que a gente puder empreender com esse amor e com esse cuidado, a tendência de dar certo é muito grande. Para tudo, né? Verdade. Sem a menor dúvida. Então, assim, eu sempre digo, sejam apaixonados pelo que faz, porque já é meio caminho andado. Por isso que, sabe, eu procuro convidar pessoas aqui que gostam do que fazem. Não pode ser uma pessoa morna. Ah, não. Imagina. Né? E isso é uma coisa que também queria agora te trazer, assim, sobre dicas, assim, para essa meninada que está começando, tá? Que não sabe muito para onde vai, quais são as principais habilidades que tem que ter. E daí eu estou te falando, assim, para todos os ramos, até para jovens médicos, para pessoal que está começando agora, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, que estão meio sem saber para onde é. Quais são as principais habilidades que tu hoje valoriza? O que tu hoje, se tivesse que contratar alguém, tu contrataria? Então, Mary, essa pergunta é muito boa, até porque se fala muito no mercado da dificuldade de mão de obra hoje, a dificuldade, por vezes, do nível de comprometimento das novas gerações. Eu vou te falar, eu contratei algumas pessoas super jovens para a equipe recentemente e vem sendo uma gratíssima surpresa para mim, porque além de sim serem super, super comprometidos e trabalharem duro, eles trazem uma visão diferente e até oxigenam, às vezes, pensamentos que a gente tinha e que, por vezes, a gente vai ficando velho e vai ficando ultrapassado. Então é bom ter um pouco desse choque de cultura. Mas falando assim em dica para o pessoal mais jovem, o que eu acho honestamente não tem muito segredo. Acho que é trabalhar duro, é tentar, é experimentar, é errar. Não tem problema em errar. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente erra e tá tudo certo. Faz parte. Faz parte, é do jogo. Eu erro muito. Acho que eu venho acertando mais do que errando, por isso venho tendo algum sucesso na carreira. Mas gastar sola de sapato, trabalhar duro, aprender, ouvir, se inspirar, buscar melhores práticas. E, de novo, tentar aprender coisas diferentes. Eu acho que muito da formação que eu tive, a gente falou um pouco de
rapidamente de vida acadêmica, mas depois eu acabei, até nem falei, mas acabei fazendo MBA em marketing e tudo mais. Mas eu acho que eu aprendi 90% na prática e só 10% em sala de aula. Eu não tô tirando o valor, não tô tirando o valor. Ao contrário, são coisas complementares. Mas eu acho que quanto mais experiências profissionais essas pessoas conseguirem ter, conseguirem se engajar, conseguirem se comprometer, conseguirem entregar, vão acabar errando, mas tem que acertar mais, elas vão construindo todo o seu, não só o seu background, mas vão construindo a sua fortaleza profissional. Não, e é aí que elas vão entender onde é que elas se saem melhor. É aquela coisa, eu por mais que eu tenha um perfil um pouco generalista, eu acho que eu tenho muito mais, eu sei onde eu tenho mais facilidade e onde eu não tenho tanta facilidade. Mas tu sabe isso, isso me molda. Tu passou por várias situações. Exato. Que hoje tu vai sempre tentar ir para aquele lado onde tu sabe que tu tem mais facilidade. Exato, exatamente. Mas a gente precisa de repertório. Mas é por isso que é importante experienciar tudo isso. É isso que vai moldar o profissional e que vai fazer com que a pessoa saiba onde ela performa melhor e onde ela precisa se desenvolver mais. É prática. É prática. Prática e recorrência. E como é que tu lida com o teu tempo? Porque tu mora em Porto Alegre, fica um pouco em São Paulo, muitas vezes tem que viajar. Bastante. Tem a Laura aqui. Tem a Malu. Me conta como é que é essa tua vida fora do trabalho, como é que tu faz essa logística para poder estar presente, né? Poder estar presente. A Malu é uma boneca de quase 3 anos. 2,5, pequenininha. Dá dó quando tem que sair de casa para passar algumas noites fora. Mas como é que é minha rotina padrão, assim, Mary? Eu moro em Porto Alegre, a família tá aqui em Porto Alegre. Eu consegui me organizar para, via de regra, lógico que sempre há algumas exceções, mas para, via de regra, passar só 2 noites em São Paulo por semana. Então, geralmente eu vou na terça, volto na quinta, para tentar estar o máximo de tempo aqui. É lógico que, eventualmente, tem algum evento, algum grande prêmio no final de semana, tem que fazer uma viagem, tem que fazer alguma reunião com a Fórmula 1 Global na Europa, ou tem um summit, ou tem que fazer alguma reunião com a MotoGP fora também. Eu acabo tendo que colocar isso durante a agenda, mas a minha rotina geralmente é terça, quinta em São Paulo e o resto da semana em Porto Alegre. É lógico que se não tiver uma rede de apoio, acaba sendo impossível e logicamente, a Laura consegue dar uma atenção gigantesca para Malu, sobretudo nesse momento em que eu não tô aqui. Então, é mais ou menos assim, mas é difícil conciliar e organizar tempo com tantas atividades. E há momentos, lógico, no ano em que a rotina ela fica mais complicada, sobretudo quando esses eventos grandes se aproximam. Ah, sim. Imagina, a gente está aqui adentrando outubro agora. Agora vai acelerar. Daqui até o final do Grande Prêmio de Fórmula 1, que é o domingo, é dia 9 de novembro, daqui até lá minha vida é insana. Depois que acabou o Grande Prêmio, ainda tem algumas semanas agitadas pelo aquilo que eu falei. Venda de ingresso para o ano seguinte, balanço, fechamento, mensuração do impacto econômico, tudo aquilo. Mas passadas 2, 3 semanas do Grande Prêmio, o ritmo diminui um pouco. Mas logo ali na frente tem o MotoGP. Então, não, e agora, o ritmo já vai... Agora tu vai ter 2 eventos. Exato. O ritmo... Uma diferença de 6 meses. 5 meses. O ritmo já aquece de novo. Mas, enfim, tem que se fazer um balanço. Mas é difícil. É difícil. Tem que ter organização e tem que valorizar muito o tempo quando tu tá com a família, né? E foco. Tem que ter foco. Isso é uma coisa que eu consegui aprender ao longo dos anos, é tentar não perder tempo com coisas que não fazem sentido. E uma coisa importantíssima, sobretudo no negócio, é aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Às vezes tu diz não quando é necessário, por mais que possa ser ruim, aquilo te poupa um tempo incrível dali pra frente. Isso é fundamental. Porque imagina, em negócios dessa escala,
quantas pessoas vêm com ideias mirabolantes e maravilhosas achando que descobriram um ovo de Colombo para nos oferecer. Isso eu ia te perguntar, tu deve ser muito assediado com pessoas que chegam com ideias, bom, agora eu vou revolucionar tal coisa. O mercado como um todo é assediado, né? Mas, enfim, tem coisas que são legais e que a gente atende, que a gente tenta colocar em prática e às vezes dá certo, às vezes não, de novo, tentativa e erro. Mas o aprender a dizer não Até fundamental. Quando a gente diz não para os outros, a gente está dizendo sim para a gente também, né? Porque às vezes é o tempo da gente que está sendo poupado ali, né? Exatamente. Isso é bem forte, né? Exatamente. E os planos para o futuro? Tu tem planos a longo prazo? Tu tá deixando assim as coisas andarem do jeito que vão? Pode abrir os planos para o futuro? Não, assim, Mary, sobre carreira executiva, a gente ainda está em plena ascensão e crescimento aí com Fórmula 1 e começando o projeto do MotoGP, recomeçando no Brasil depois de tanto tempo. Então acho que tem ainda muita pista para crescer e amadurecer esses negócios. Tem bastante trabalho pela frente. Sobre outros projetos, logicamente, estou sempre olhando, eu gosto de estudar negócio, eu gosto de ver, então sempre atento. E eu cada vez mais venho tentando, já tive experiências e tenho, mas venho tentando também estudar e me preparar para uma outra etapa, que é conselho de administração, participar de board de empresas. Eu já estive e participo, mas acho que no futuro, daqui a uns anos, vai ser uma coisa que eu vou... E é um mercado que está crescendo. Eu vou acabar priorizando bastante isso. Enfim, é uma coisa que eu enxergo com bons olhos. Isso vai ser bom. Porque uma visão... Eu gosto dessa visão estratégica dos negócios, então... E poder impactar muitas empresas, porque tu pode ser conselheiro de várias. Exato. Isso é muito bacana. No futuro, acho que isso vai acabar sendo um caminho, mas também não tenho... Não tem pressa. Não tenho muita pressa. Chico, se tu tivesse que falar com o Chico de 10 anos atrás, o que tu daria de conselho para ele? Nossa, de 10 anos atrás. O Chico de 2015, assim, não tinha nem tido pandemia ainda. Não tinha nem tido pandemia. Conversa com ele, assim, me diz assim. Poxa, Chico, difícil, Mary. Que... É lógico, quando a gente olha para trás, a gente pensa, poxa, podia ter tomado decisões diferentes em determinadas questões, podia ter ido por aqui ao invés de ir por ali, mas eu acho que mesmo os erros profissionais que a gente comete, de alguma forma... Comete, né? A gente tem que cometer. Não é perfeito. Mesmo os erros que a gente comete, algumas decisões estratégicas erradas, ele acaba te servindo de aprendizado, ele acaba te abrindo novas oportunidades. Então, eu talvez dissesse pro Chico de 10 anos atrás, cara, tenta mais, erra mais e arrisca mais, não tem problema. Acho que talvez eu tivesse mais medo de errar naquela época do que eu tenho hoje. Então, talvez fosse até mais ousado. Teria dito para ser mais ousado em tentar... Errar mais, não tem problema. Correr o risco, né? Porque às vezes quando a gente é jovem, a gente fica com medo, querendo causar boa impressão. Claro, a gente tá precisando se provar também no mercado, né? Mas eu acho que poderia ter ousado mais, poderia ter tentado fazer mais coisas, não sei. É uma pergunta difícil essa. Mas as coisinhas que tu fez até deram bem certinho, que estão dando certo até hoje. Não, né? Pois é. Exato. Não dá pra me queixar, não. Não dá mesmo, né? Francisco, tá terminando o nosso tempo. Já passou rápido. Não, mas a gente pode conversar muito mais. Tem muita coisa, se a gente puder puxar aqui. Quero te agradecer muito, muito, muito a tua presença. Porque assim, além de contar um pouco da tua história, por ser um cara super jovem, e tá nesse momento de ascensão, e eu torço demais para ti crescer cada vez mais. Tu e a Laura moram muito no meu coração, sabe? É uma coisa assim, que a gente realmente se identifica muito, e a Malu é uma criança que eu me encanto cada vez que eu vejo. Uhum. Vocês são uma família muito legal, tá? E uma coisa que eu quero te dizer, que eu falo lá em casa e admiro muito, é que você segue sendo o Chico e a Laura de sempre, sabe?
E a simplicidade faz as pessoas crescerem aos olhos dos outros como uma qualidade muito boa, porque a gente vive num mundo que tenta sempre puxar a gente para uma coisa de ostentação, de glamour, e é muito importante a gente ter os pés na raiz, as raízes da gente, né, no chão. Acho que o alicerce da gente é a família, é o lugar onde a gente está, e isso é que dá força, né. Então, por tudo isso, eu te admiro tanto, eu gosto tanto de ti, como eu gosto tanto da minha Laura, tá? E te agradeço muito por esse momento. Que isso, Mary, obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras, a recíproca é mais que verdadeira, admiração também por ti, pelo Cláudio, pelo Lucas, a gente tem uma relação, já vão para quase 20 anos, é tempo, e uma admiração incrível que a gente tem por vocês, e só tenho a te desejar muito e muito sucesso nesse projeto aqui que tá incrível. Tá muito incrível, legal, tá muito eu legal. gosto muito de fazer isso, eu sou uma apaixonada também pelo que eu faço. Tem que ser, né? É isso que move. É isso que move o mundo. Gente, então estamos terminando mais um episódio do Marycast. Hoje nós tivemos falando sobre vida, sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, nós falamos de gestão, de liderança, de grandes desafios, de grandes sucessos. E agora, sigam aqui o canal, eu vou colocar depois o Instagram do Francisco Matos e até a próxima.